Bom dia, família. Família, hoje a palavra do Senhor saiu no livro de Êxodo, capítulo 28, versículos 34 e 35, que diz assim: uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Amém? Aqui é o Senhor falando para Moisés separar pessoas cheias do espírito de sabedoria, pessoas de coração bom, olha só, para fazer as vestes sacerdotais para Arão e para seus filhos serem ungidos. Olha só, logo no início, Deus fala para Moisés, pessoas preparadas para fazer as vestes deles. E aí, em seguida, o Senhor começa a explicar minuciosamente como seriam essas roupas. Família, eu estou aqui maravilhada de ver como o Senhor falou questão por questão, fio por fio, peça por peça, cor por cor, detalhe por detalhe, bordado por bordado, para Moisés mandar fazer para Arão. Vocês lembram, família, de Noé? Noé, Deus falou para ele fazer uma arca e falou para ele tudo detalhadamente como era para fazer. Tudo direitinho, explicou. Da mesma forma ele fez aqui. E na época que eu não conhecia Jesus, família, eu abri a Bíblia e saía dessas partes de ensinamento do Senhor aqui, no livro de Êxodo, por exemplo, no livro de Levítico, que tem livros aqui na Bíblia que fala só sobre mais aquele assunto, por exemplo, o livro de leis, de ensinamentos, e eu abria dessas partes e eu falava, meu Deus, essa Bíblia é muito difícil de entender, eu não vou conseguir entender nunca. Mas hoje, família, eu servindo ao Senhor, eu fazendo a obra do Senhor, eu indo para a casa do Senhor aprender, eu vejo quão maravilhosa é a palavra do Senhor, como que nós aprendemos aqui dentro da palavra do Senhor. Isso daqui são os detalhes que o Senhor faz as coisas na nossa vida, faz tudo na nossa vida. Deus faz para a gente do bom e do melhor, Deus faz o melhor para nós, e nós não fazemos nada para Deus, e ainda reclamamos que Deus não faz para nós. Olha, a única coisa que Deus pede, que Deus fala, que a gente venha adorar o nome dEle, que a glória dEle, a honra dEle, Ele não dá para ninguém, Ele quer ser adorado, porque Ele nos ama, família, muito. E Ele faz tudo por nós, ainda que a gente não mereça. E quando nós buscamos aprender, como eu busquei aprender, como eu comecei a ir para a casa do Senhor, cada dia que eu vou para a casa do Senhor, eu aprendo uma coisa diferente. Deus fala no meu coração de uma forma diferente. Mas voltando aqui para a palavra que eu estava falando aqui, Deus explicou para Moisés minuciosamente como que eram as roupas. Olha, eu vou ler alguns versículos só para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha, capítulo 28 aqui, versículos 7 e 8. Eu vou estar lendo para vocês verem como que Deus ensinou direitinho como que era para fazer. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada da estola que estará sobre ele será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Olha que coisa linda, família. Deus, olha, versículo 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória, para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Olha, aqui Deus está falando para escrever o nome de Jacó e dos filhos de Jacó, para toda vez que Arão se apresentar diante de Deus, para que Deus nunca se esqueça do povo. Deus fala minuciosamente todas as coisas da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e é só maravilha de Deus para a nossa vida, família. Olha aqui no versículo 25. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocará nos 2 engates e as porá nas ombreiras da estola na frente dele. Deus foi como que fala? Esqueci agora o nome. As pessoas que ensinam desenho a roupa para a pessoa costurar.
Deus explicou detalhadamente ali para Moisés, falou, é assim, assim, assim que eu quero. E é assim que Deus faz na nossa vida, família. As coisas detalhadamente, Deus faz só do bom e do melhor. Nós é que queremos fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Se a gente se apresentar diante do Senhor, conforme o Senhor fala para que nós nos venhamos a nos apresentar, coisas maiores o Senhor vai fazer na nossa vida, detalhe por detalhe. Olha só, aqui fala no versículo 35 que vai ter essas romãs. Olha, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, para fazer aquele barulhinho, para quando Arão se apresentar diante do Senhor, ele não morra, porque para a gente chegar na presença do Senhor não é de qualquer maneira. A gente tem que estar preparado com nossas vestes, nossas roupas e nossas vestes espirituais. A gente tem que estar preparado. Tanto que aqui no início, Deus falou para aquelas pessoas, chamar aquelas pessoas que Deus tinha enchido de sabedoria e pessoas sábias de coração. E aí, em seguida, ele falou as roupas como seriam. E nós, como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Como que nós fazemos? Porque a gente reclama de tudo, né? Ai, eu vou ter que usar esse paletó, tá calor. Ai, essa saia comprida. E muitas vezes as pessoas até zombam, né? Falam, olha lá a crentinha de saia longa, não sei o quê. Ah, o crentinho de paletó. Mas nós temos muitas opções hoje em dia, família. Nós temos várias opções para nos vestirmos decentemente na presença do Senhor. E eu estou falando de roupas, viu? Eu estou falando de roupas. Aí também vestes espirituais, que são muito mais importantes. Como que nós estamos nos apresentando diante do Senhor? De qualquer maneira, sem orar, sem jejuar. De qualquer maneira, nós acordamos de madrugada, nós vamos orar ao Senhor. Como que nós estamos dormindo, nós levantamos da cama de qualquer maneira? Ah, ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo, só Deus. Só Deus que está vendo, né, família? Deus conhece como que nós nos apresentamos diante dele. Se é de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou se é com honra, com glória ao nosso Deus. Porque se a gente for ver, família, nenhum soldado vai lutar a guerra de pijama. E nós somos soldados do Senhor. Nós estamos numa guerra dessa terra, desse mundo, uma guerra espiritual, uma guerra também de homem a homem. Se você fosse apresentar diante do juiz, você vai de qualquer maneira? Imagina você chegando diante do juiz com uma roupa decotada, com a bermuda. Imagina, jamais você vai bem apresentado. Agora imagina diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Como que nós estamos nos apresentando para Ele? Como que nós estamos chegando e fazendo a obra dEle? Muitas vezes as pessoas pensam que é de qualquer maneira, né, família? Me veio agora uma coisa aqui. Tem pessoas que quando recebem o dom de Deus, esse dom maravilhoso que nós temos, de orar pelas pessoas, de abençoar as pessoas, de amar as pessoas. E muitas vezes alguém gemendo e chorando chega perto da gente, pedindo uma oração, pedindo uma palavra. E aí a gente fala depois, deixa acabar a novela primeiro. Depois desse filme eu faço, tá bom? Tá, depois. Família, cadê a honra? Cadê a honra ao Senhor? Prioridade a Deus. Prioridade a Ele, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Como que eu vou dar prioridade a outras coisas, ao invés de dar prioridade àquele que tem cuidado, zelado pela minha vida, pela minha família, pelo meu lar, por tudo? Tanto quantas vezes eu oro, eu peço a Ele algo, e Ele está sempre atento, ouvindo o meu clamor, o seu clamor. Como que eu vou fazer as coisas de qualquer maneira, família? Eu creio que nessa manhã o Senhor está falando conosco para que nós venhamos nos atentar para as nossas vestes, roupas, e para as nossas vestes espirituais, para a nossa maneira de fazer a obra do Senhor, como estamos nos apresentando diante do Senhor. Deus ensinou aqui como que Arão e seus filhos deveriam se apresentar diante dele. Deus nos ensina todo dia, família.
Deus nos capacita todo dia. Cada dia, cada algo que a gente venha pedir ao Senhor, Ele vem fazendo. E o que nós estamos fazendo em troca disso? O que nós estamos devolvendo a Deus? Em família. Que nós venhamos a entender que o Senhor só quer fazer o melhor para a nossa vida. Mas que nós também venhamos a entender que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Amém, família? Bom dia, família.